Sejam muito bem-vindas ao canal Manequim Fit e hoje a gente começa o nosso primeiro episódio chamado Shape e Charme, aonde a gente bate um papo sobre treinamento de força. Eu, Gabriel Pucci e a Dai Munhoz, todas as quartas-feiras vamos soltar vídeos para vocês. E se vocês tiverem coragem mesmo, vocês vão fazer as aulas às segundas-feiras, onde vai ter um treinão muito pesado com a Dai. Quero ver se vocês têm coragem. E aí, Dai, tudo bem com você? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Oi. mulherada? Eu sou Dai Munhoz, especialista em emagrecimento feminino e ajudo mulheres acima dos 30 anos a eliminarem 15 quilos em 3 meses. Estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Hoje a gente vai falar sobre treino de força. E o tema de hoje é como potencializar o emagrecimento através do treino de força. Fala pra mim, Dai, você gosta do treino de força? Como é que é? Então, na verdade, assim, o treino de força é um pilar no processo de emagrecimento. Na minha opinião, um dos principais pilares. Por quê? Ele ajuda na prevenção da massa muscular, ele aumenta o metabolismo, ele fortalece os ossos, ele melhora a postura e redução das dores. Muitas mulheres acima do peso, elas sofrem com muitas dores. Costas, joelho, né? Todas as articulações. Articulações. Então, esse treinamento de força, ele traz muitos benefícios, sem contar que ele empodera, ele aumenta a nossa confiança. Legal, legal. Dai, deixa eu fazer uma perguntinha aqui pra gente começar. Tem todo esse lance de treinamento de força, mulher ter medo de ficar muito musculosa e tudo mais. Eu quero saber você, Dai, o que que você acha do treinamento de força? Para mim, o treinamento de força, ele é essencial para a vida. Na verdade, os benefícios que ele traz, assim, modifica a vida de uma mulher, ainda mais acima dos 30 anos. Por quê? Uhum. Ele aumenta o metabolismo, ele melhora a postura e reduz as dores que, depois dos 30, é normal a mulher sentir dor nas costas, com estresse do dia a dia, trabalho. Ajuda muito na eficiência da perda de gordura, não é perda de balança, mulheres, é percentual de gordura. Vamos Ajuda salientar muito que no existe uma diferença, né? De perda de peso, de gordura para peso na balança, né? exatamente. Sem contar no empoderamento feminino e na confiança, né? Que isso é essencial para uma mulher. Ainda mais depois dos 30, porque a gente passa por tanta coisa, a gente trabalha, cuida de filho, cuida de casa, cuida de marido, tem a parte profissional, então isso vai minando, né? A gente vai perdendo muita energia, a gente acaba deixando dos cuidados, então assim, o treino de força vai mudar a vida de todas essas mulheres, como mudou a minha. Legal, legal, legal. Eu estou empolgadíssimo para a gente conversar sobre isso, tirar dúvidas e mostrar para as mulheres que não é difícil mudar o corpo em pouco tempo e sem sair de casa, né? Que é o mais interessante. Sabemos que o treinamento de força é uma ferramenta poderosa, mas uma dúvida comum é como exatamente o treinamento de força pode ser usado para turbinar o emagrecimento, especialmente para as nossas ouvintes entre 30 e 40 anos. Assim, porque o treino, na verdade, Gabriel, o treino de força, ele acelera o metabolismo. Então, quanto mais essa mulher treinar, né, quanto mais esse músculo desenvolve, mais queima calórica ela tem. E detalhe, ela, essa queima calórica, ela continua após o treino. Uhum. Então, não vai ser só durante o treino. Se eu treinei, essa queima calórica, ela mantém o dia inteiro. Se eu treinei de manhã, por exemplo, treinei Deixa e eu fiz fazer um uma treino pergunta de. para você, Dai. No treinamento de força, eu não estou falando sobre puxar peso, rasgar essas coisas. No treinamento de força, não é onde também desenvolvo o aeróbico? Porque tem o descanso que é mais curto e tudo mais. Força geralmente não é resistência? Aí depende, Gabriel, depende da intensidade. Ah, tá, entendi. A minha Aí o intensidade. que entra, porque são coisas assim, diferentes e não, porque o aeróbico, ele é mais ligado na parte de cardiovascular. Uhum. O treinamento de força, quando muito intenso, ele atinge esse cardiovascular, entende? Então, varia muito, só que o treino de força, ele pode ser feito de várias formas, só com o peso do corpo, só com halter, só com elástico, só com pesos de academia. Então, varia muito dessa intensidade de treino, na verdade. Se eu atinjo uma queima calórica alta, eu vou estar entrando no meu cardiovascular.
Então, É pelo que eu estou isso. entendendo aqui, Dai, o treinamento de força, ele é mais indicado para uma mulher que acabou perdendo peso para ela poder ter um autocontrole sobre o corpo, do tipo não ficar flácida, não ficar mole, sei lá, essas coisas. Na verdade, na verdade, esses são os benefícios a mais, né? Ah, tá, Quando entendi. você faz um treino, quando você faz um treino de força, a melhora da pele é visivelmente, tonifica essa pele, tonifica essa musculatura. Então, ou seja, só o treino de cardiovascular, ele não tem essa eficácia sobre a mulher como um treino de força. É diferente, entendeu? Então, É o uma coisa cardiovascular vai diferente, ser basicamente para emagrecimento e basicamente. e o de força para revitalização da mulher. Isso, revitaliza toda essa musculatura, a pele, sem contar que a Cabelo, autoestima vai lá em unha. cima. Tudo. E assim, ela se desafia todos os dias, né? Porque tem uma progressão de carga aí. Então ela Uhum. consegue atingir cargas que ela achava que não atingiria. Ela começa um treino de força só com o peso do corpo e muitas delas terminam assim se auto-superando. Ah, às vezes eu já vi mulheres na academia carregando o dobro do peso delas. Às vezes até Sim, mais. sim. Às vezes até mais, às vezes chega a ser o dobro até, na verdade. Entendeu? Porque ela se desafia. Ela começa a perceber que ela consegue passar daquilo. E vai. Entendeu? E os benefícios são inúmeros. Melhora do sono, memó- a Ah, memória melhora muito. Então é tudo, é um link de coisas, entende? É um link de por que que a coisas. libido na mulher aumenta depois que ela começa a treinar? Não só nas mulheres, mas a gente ouve falar de mulheres que se tornam muito mais transantes após a academia. Por quê? Porque essa autoestima bate lá no teto. A mulher se sente confiante, ela começa a se amar mais, ela começa a se olhar mais no espelho, e isso automaticamente aumenta essa confiança nela. Entende? Então, uma mulher de bem com ela mesma, de bem com o espelho, De bem com ela tudo. vai transbordar. Ela vai Sim. transbordar. E a Mano, parte sexualmente falando, ela, ela vai se sentir muito mais confiante. o treino de força também faz com que as mulheres se tornem mais organizadas. Muito, muito, muito. Quando você começa a treinar força, automaticamente o seu cérebro, ele já é como se fosse um programa. Toda a sua rotina de vida é mudada. E quando eu falo rotina de vida, eu estou falando de todas as áreas da sua vida. Por que que isso acontece? O seu cérebro, você começa a treinar um treino de força. É uma coisa repetitiva, né? A gente não pode descartar isso, que é ali, é progressivo e repetitivo. E constante. Só que assim, essa organização você traz para a vida. Você sai daquele treino de força e você traz isso para a sua vida. Aí você leva isso no seu financeiro, você leva isso no seu relacionamento, você leva isso na sua casa, filhos, tudo. Você Vida se profissional, organiza. pessoal. Alimentação, importantíssimo pilar. Alimentação, você começa automaticamente. Tudo começa pelo treino. Aí você vem trazendo. A É, segunda coisa que você começa a mudar é a alimentação. com Uma coisa certeza. linka a outra. É porque depois vem hidratação, aí depois você acaba gostando desse processo de estar tão organizada com os seus outros fatores da sua vida, os seus outros lados, que você acaba levando isso para sua casa, né? Exatamente. E assim, uma mulher quando ela descobre isso, ela vê que nada detém ela mais, porque ela se organiza de um jeito que nada muda isso nela mais. Nada muda. É assim, é uma coisa extraordinária. Você Não, começa com um simples pezinho na academia ou em casa ou em qualquer lugar. então eu Aí posso você fazer uma começa. pergunta para você que basicamente um treino de força, de aumento de um treinamento de força, ele faz com que a gente supere nossos limites? Muito. E você Você conhece ultrapassa o alguém? seu limite. Várias. A maioria das minhas alunas são assim. Elas começaram, em um dia foram visitar a academia, de repente umas foi porque, vim, quero perder peso, outras autoestima baixa. São inúmeros
motivos que uma mulher procura uma academia, Uhum. procura Sim. um treino de força, por exemplo. Então, só que você vê que o objetivo final dessas mulheres são todas o mesmo objetivo. Elas alcançam um corpo legal, né? Uma autoestima elevada, uma confiança extraordinária, Uma entendeu? mentalidade muito A saudável. mudança de mentalidade, o mindset que ninguém quebra mais. É isso. É para a vida. Né, É pra uma coisa que é mim. para a vida que você começa. Eu quero fazer uma perguntinha assim que tem a ver com a nossa conversa aqui, mas eu particularmente não consigo. E assim, claro que a gente está voltado aqui para mulheres. Muitas mulheres falam sobre o jejum prolongado. Ah, eu fiz 24 horas de jejum. Minha mãe, por exemplo. Minha mãe vivia só na maçã. Funciona. Ah. Sabe, Gabriel, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Lógico que o jejum, ele traz inúmeros benefícios. A gente sabe disso e tem o seu momento para isso. Uhum. São pessoas que já têm ela tem que ter um conhecimento do corpo, primeiro. A gente sabe que o jejum já vem lá da antiguidade, já é uma coisa espiritualmente falando, pessoas que já. A gente sabe que o jejum, ele traz inúmeros benefícios para o corpo. Uhum. Isso eu estou falando de muito tempo. Só que quando eu trago o jejum para um treino de força, é perigoso. Por quê? O treino de força eu preciso nutrir o meu corpo. Então, não que seja ruim o jejum, mas tem o seu momento para ele. Então Entendeu? De você repente, um indica para treino. mim que seria o quê? Durante a semana, que eu tô treinando todos os dias, eu faço minha alimentação normal. Ao final de semana, se eu quiser dar uma diminuída ali na alimentação porque eu não tô treinando, eu posso? Ótimo, tudo bem, sem problema. O problema é você treinar treino de força sem se alimentar. Porque quando você treina força, o seu corpo ele exige nutriente. Então, você É. provavelmente passaria mal, Por isso que a gente vê entendeu? mulher e homem desmaiando nos vídeos na internet, então. Provavelmente Exatamente, aquela porque o pessoa seu foi corpo. sem comer. Exatamente. Ou porque ficou sem comer, ou porque não está mandando os nutrientes certos para o corpo. Eu achava que eu achava que era oxigenação, que a pessoa segurou, não respirou direito. Não. E outra coisa, não é só o jejum. Eu posso ou só fazer jejum ou só comer errado, vai dar no mesmo. Porque se eu comer só coisa industrializada sem nada de nutriente, eu vou passar mal no meu treino. Porque o meu corpo. Vamos pensar assim: que o nosso corpo é um carro. Se eu colocar uma gasolina boa, ele vai funcionar. Se eu colocar uma. Se eu for num posto e eu colocar uma gasolina não confiável, ele vai funcionar, mas ele vai falhar. Uma hora vai. Vai falhar. Entendeu? É Caraca, isso. velho. O É muito corpo é sinistro assim. esses negócios. Eu tava aqui fazendo uma pesquisa aqui rapidinho aqui, e eu tava lendo que, assim, devido às circunstâncias variadas que existem ali, tem mulheres que preferem treinar em casa. Tem Sim, como essas mulheres terem um resultado muito eficaz na casa, treinando em casa, sem aparelho, sem acompanhamento, ou talvez até tenha uma instrução, mas essa mulher vai conseguir ter um resultado? com certeza. Porque o treino de força, ele pode ser feito só com o peso do corpo. Só que você falou uma coisa muito importante, ela tem que ter instrução para isso. Eu Uhum. não posso estar na minha sala fazendo o que eu quero. Eu preciso ter uma instrução de uma pessoa, de um profissional que me passe os exercícios corretos para mim fazer. Entendeu? Eu posso usar só o peso do meu corpo e eu vou ter um excelente resultado. Excelente resultado. Só que através disso eu preciso de um profissional por trás disso. Sim. Hoje em dia a gente tem inúmeros programas para isso, tem na internet, ou pessoas que super qualificadas que nos trazem isso. Uhum. Então, acho que seria muito legal essa mulher ter esse acesso. Se ela tem um acesso de um programa que facilite ela treinar em casa os exercícios corretos, não existe não ter resultado. Ela vai ter resultado. Treinando força em casa. Agora que você acabou me falando sobre instrução e tudo mais, eu entendo que, assim, pelo menos comigo funciona dessa forma. E eu sei que eu preciso incorporar o treinamento de força de tempos em tempos para mim.
Porque existe exaustão e tudo mais, eu fico exausto nos meus treinos. Então, assim, hoje eu treino o famoso treinar fofo, entendeu? Tipo, hoje eu treinei fofo porque eu tava exausto, eu não aguentava mais para treinar, cara. E assim, dentro dessas condições, como que você acha que as mulheres têm que incorporar esse treinamento de força na vida delas? Sim, Gabriel. Ó, lembrando assim, ó, a gente não precisa treinar pesado todos os dias, tá? Vai ter dias que o seu corpo, ele vai responder, e aí que tá, linka muito a alimentação também. Vai ter dias que o seu corpo vai estar extremamente bom para treinar. Você vai treinar, você vai conseguir treinar mais pesado. E vai ter dias que não, isso não vai funcionar desse jeito, ainda mais as mulheres, que a gente sabe que a gente passa por TPM, a gente tem um ciclo menstrual, entende? Então, a gente tem tarefas em casa, a gente tem trabalho, filhos. Às vezes a mente não consegue acompanhar tudo isso. Então, é normal um dia eu chegar na academia ou eu fazer um treino de força mais pesado e no outro, nem tanto. Uhum. Mas o que que importa? A constância. Eu posso treinar pesado hoje, amanhã leve, depois da manhã eu posso treinar leve e depois pesado. O que que vai me trazer resultado? É eu manter essa constância até o meu corpo entender que é uma rotina, é um hábito que eu coloquei. É como Uhum. beber água, é como, né, igual eu brinco com as meninas, é igual escovar dente. A gente não fica sem escovar. Então a gente não pode ficar sem cuidar do corpo. Entendeu? É um cuidado com o corpo. Isso, e esse cuidado, com certeza, é aquilo. É a autonomia que você vai ter sobre o seu corpo daqui a anos. Daqui a anos. Já que você falou sobre alimentação, eu quero saber uma coisa. Existe uma tríplice aliança ali que, assim, que vai rolar, assim, cara, eu tenho que comer isso, isso, isso e isso, porque isso vai me ajudar com o meu treinamento de força, ou isso vai ter, ou vai me ajudar a ficar com menos dor, porque eu tô ligado que existe Olha, várias coisas. essa pergunta é muito legal. Assim, o que que é legal? Porque assim, a gente tem que, o que que o nosso corpo ele, quais são os nutrientes principais que a gente que o corpo exige no treino de força? Importante, carboidrato, que daí a gente indica, né? Lógico, eu não sou nutricionista, mas assim, o que que eu sempre indico? Carboidrato complexo, que é o arroz integral, o pão integral, batata doce, coisas da terra, sabe? Batata inglesa pode ser, não tem problema algum. Complexo, Proteína, porque o você que fala constrói? daquele alimento que demora mais tempo para ser absorvido? Exatamente, exatamente. Aquele que o índice glicêmico, ele é mais baixo. Então, ou seja, eu consigo elaborar melhor essa musculatura. Claro, com a proteína, Uhum. entendeu? Caminha junto. Então, a proteína lá, o frango, a carne vermelha, os ovos, aí a gente pode falar de algo a mais depois disso, né? Que entra daí a suplementação, mas isso é uma coisa a mais. Mas é isso que vai construir o seu músculo, que vai te dar mais força, que consequentemente você vai treinar melhor. Então, isso vai me tornar mais resistente. Exatamente. E importante, o descanso. Músculo é construído no descanso, Por isso, então, que a gente no treina, fica sono. tranquilo no dia, dorme, acorda com dor. No sono, exatamente, porque durante o sono o seu músculo é construído. Então você tem que dormir no mínimo 8 horas por noite. Isso eu sei que faz uma diferença enorme, tanto para nossa vida Entende? quanto qualquer outra coisa. Para tudo, E, para tudo. e É tudo muito linkado, né? Tudo é vendo muito linkado. o grau de conhecimento que você tem aqui, Dai, fora do normal, que você já sabe, meu, é sinistro. Eu quero saber como que você organiza o seu conhecimento com as práticas sobre o treinamento de força e como que você consegue ajudar outras mulheres. Então, na verdade, assim, eu busco muito, assim, mentores, né? Eu busco muito, assim, conhecimento de mentores, porque, assim, a nossa profissão, ela diariamente é atualizada. Uhum. Diariamente. Então, diariamente sai é, um
sai um novo estudo, sai um novo jeito de trabalhar. E assim, eu volto sempre a olhar para essas mulheres, porque é aquilo. Eu saí eu comecei essa vida de Rata de treinadora academia? física. Rata de academia? Eu já rata de academia. Eu já comecei lá atrás, então eu sei o quanto é difícil. Então eu sempre volto todo o meu olhar a essas mulheres, né? Porque eu fui essa mulher, eu sou essa mulher todos os dias. Então eu vou sempre atrás desse conhecimento, tudo que vem a mais, tudo que é a mais, eu estou atrás. Eu estou atrás para me trazer para essas alunas tudo isso, entendeu? Sim, sim. Agora que você acabou de tocar num assunto, eu achei muito interessante e atiçou demais a minha curiosidade. Eu quero saber assim, ó, você já tem uma forma única e clara de tratar o assunto, já deu para perceber. E eu queria entender Hum. como que você fez, como que você faz para explicar para suas alunas qual é o primeiro passo para elas, por onde elas devem começar quando se trata sobre um treinamento de força. O começo sempre é hoje. É Uhum, isso que eu falo. É hoje. Eu decidi, eu colocar na mente, né? Primeira coisa, eu vou começar. A partir do momento que eu falo para mim que eu preciso começar algo, eu começo isso. Então, é o que eu falo. E assim, o começo nunca vai ser igual para todas. uhum. Então, o meu começo pode ser diferente de uma outra pessoa, mas eu começo. Então, o começo sempre está na minha mente. Então, se algo na minha vida precisa ser mudado, então eu já coloquei isso aqui. Então, qual é o próximo passo? Atitude minha de um começo, de eu preciso mudar. Uhum. Então, quando a gente fala de treinamento de força, primeira coisa, eu procuro um profissional da área. Por quê? Esse profissional, ele vai me indicar tudo que eu preciso saber. Ele vai corrigir postura, ele vai me passar um treinamento específico, porque somos seres individuais. O mesmo treino para uma não é o Limitações, da outra. né? Cada uma tem a sua limitação, então não tem como ser igual. Por isso que eu não posso entrar numa rede social, colar um treino de alguém e fazer aquele treino. É, porque Entende? Eu às preciso, vezes a pessoa também tem um preparo muito diferente do nosso, né? Então, com certeza. Então eu preciso ter um profissional por trás disso, que vai lá, que vai me explicar e que é o começo. O começo sempre é esse: procure um profissional. Procure um profissional. Primeira coisa. Esse é o começo, na verdade. então A partir daí, eu posso ousar em perguntar aqui um treinador físico, você, personal trainer, é uma médica? Como se fosse uma médica? Porque se você parar para analisar, você está meio que remediando um problema possível futuramente e tudo mais. Então é como se você fosse uma na médica. verdade, a gente. Não chega a ser, mas assim, a gente cuida desse corpo para não chegar lá, né? É, sim, sim. Porque o que que eu entendo? Eu acho que a gente tem um papel fundamental na vida das pessoas, que é a questão da saúde, né? A gente não somos médicos, mas assim, a gente sabe do papel importante, porque todos os dias, no meu ambiente de trabalho, médicos mandam alunos para lá. E até Então, outros e assim, médicos, pelo que eu sei. Então, e são pessoas de várias faixas etárias, tanto de adolescente até a terceira idade. Então, a gente tem que analisar isso. Eu tenho total consciência de que isso como que se diz? É como se tá nas nossas mãos, né? É uhum. um cuidado especial. É muito cuidado. Você Tem que ter fez um cuidado. comentário aqui agora sobre terceira idade e tudo mais. E para a gente ter uma boa velhice, a gente precisa se cuidar desde pequeno. Eu entendo que a Sim. conscientização de cuidado vem um pouco tarde, mas nunca é tarde demais, porque dá tempo da gente correr atrás, não é? Pensando especificamente nas mulheres que estão acima dos 30, acima do peso, eu queria entender quais são as principais vantagens do treinamento de força. Porque, assim, vamos dizer que, assim, você diria que, assim, esse treino é tão benéfico
para elas nesse momento e porque vai acontecer isso, isso, isso. Por que que ele é benéfico, o treino de força? Então, vamos lá. Eu posso dar a vocês alguns benefícios, na verdade, que auxiliam muito. Primeira coisa, acelera o metabolismo, tá? O músculo, ele é metabolicamente ativo. Então, quando a gente acelera esse músculo, o nosso corpo, ele tende a queimar mais calorias. Uhum. Então, consequentemente, a gente perde peso. Melhora na sensibilidade da insulina. As mulheres, depois dos 30, algumas entram mais cedo, mas 30, 40, 50 anos, elas começam a entrar na pré-menopausa, ou seja, elas começam a ter uma resistência a essa insulina. A pré-menopausa já tem uma mudança hormonal na mulher? Muito, muito, muito e muito significativa. É muito. Então, é comprovado que o treino, ele traz muitos benefícios, ainda mais nessa fase. Essa fase, principalmente. Porque a gente vai soltar ela Hormônio. libera, ela, entendeu? Então, assim, essa fase da mulher é uma fase muito difícil. Quando ela tá entre entrar na menopausa ou não. Ela tá no meio termo, na verdade. Ela não entrou ainda, mas ela tá no caminho. E mexe muito com os hormônios, entendeu? Então, tipo assim, quando você treina um treino de força, você libera muita endorfina, que é o hormônio que traz, né, a sensação de satisfação, de alegria, de bem-estar, Uhum. e isso colabora muito, entendeu? O treinamento de força, então, ele traz serotonina, que é aquele hormônio que ele vai se prolongando para o resto do dia e deixando a gente bem, é isso? Isso. A endorfina é o hormônio que traz essa satisfação. Então, porque assim, eu também tenho vontade de comer doce, porque eu sei que naquele momento ali em si, ele vai me liberar dopamina. É isso? Não, não. A dopamina, na verdade, se a gente não treinar, se a gente não fizer nada, a nossa dopamina fica. Na verdade, é uma briga. A gente tem que tentar baixar essa dopamina, Ah, tá, entendi. entende? Então, quanto menos É dopamina, o, melhor. é o contrário, é. Porque a dopamina que dá essa aceleração, essas sensações, sobe e desce, entendeu? A Entendi, dopamina faz entendi. isso. Então, os hormônios, eles ficam todos muito, muito bagunçados. E sem contar que, assim, Gabriel, confiança e empoderamento, né? A mulher, quando ela começa a treinar, treino de força, não é só estética, mas os músculos, eles ficam tão tonificados, ela se sente forte, ela é capaz, ela se empodera, e isso traz um impacto direto, mas é direto, sim, na mudança de vida dessa mulher. Você está falando sobre tonificar tônus musculares, né? E agora, nesse momento, e assim, tem mulheres que não querem ficar tonificadas, né? Sim, realmente tem mulher que assim, não, eu não quero ficar musculosa, Musculosa. entendeu? O treinamento de força, ele pode acontecer mesmo sem a mulher ficar musculosa? Sim, assim, Gabriel. Viu? Quando uma mulher chega e fala que ela vai ficar, que ela não quer ficar musculosa, ela nunca treinou, ela já chega com isso, com esse mito, na verdade, isso é um mito, né? Porque não tem como uma mulher ficar musculosa, porque a gente não tem o mesmo nível de testosterona que um homem produz. Então, essas mulheres que têm essa forma masculinizada são atletas que treinam especificamente para aquele corpo, porque são mulheres que sobem no palco, elas são atletas, é diferente, Uhum, entende? Então, elas tomam hormônios, elas têm uma alimentação diferente, então não tem nenhuma possibilidade de uma mulher que hoje entra para fazer um treino de força ficar musculosa. Não tem. A mulher não produz testosterona igual um homem produz. Não tem essa possibilidade. Então, isso é mito, e as mulheres, há muitas, na verdade, já chegam com isso, já chega com essa barreira, né? Mas isso não tem possibilidade nenhuma de acontecer. O que que acontece?
Se essa mulher, ela tem muita gordura nos braços, e a hora que ela começa a treinar, essa gordura, ela começa a diminuir, entende? Então, tonifica o braço, tonifica a perna, tonifica o abdômen, entendeu? E dá um aspecto pro corpo muito mais bonito. Então, Não lembrando é, que não é, tonificar não é musculosa. não é, não necessariamente musculosa, não. Tonificar, a gente muda o aspecto da pele, né? Por quê? Tonifica a musculatura. Consequentemente, ou felizmente, essa mulher, ela diminui a celulite. Isso é visível. Por Uhum. isso que muitas vezes, quando uma mulher começa a treinar, a primeira coisa que a gente fala, qual é a primeira orientação? Tira foto. Porque ela vai ver essa diferença nas fotos. Porque assim é muito nítido, é visualmente nítido que um treino de força muda o corpo de uma mulher. Uhum. Muda, e assim, deixa o formato de muito bonito, muito bonito. Então não Eu tem como. Treino de força percebo, eu percebo algumas mulheres na academia e eu vejo que até a postura delas muda muito. muda muito, O jeito que muito. elas andam e é um negócio Muda muito muito. doido. Porque o que que a mulher ela adquire? Ela adquire confiança. É. E uma mulher confiante, ninguém segura, entende? Então, é um de situações que quando se misturam, é assim, o treino de força na minha humilde opinião, é o melhor treino que tem. É o melhor treino que tem. Você gosta do treino de força, né? E eu gosto muito do treino de força. Eu vi muita mudança no meu corpo, na minha vida, em cima de um treino de força. Que A partir do bacana. momento que eu comecei a treinar força, eu nunca mais parei. E eu faço isso há 18 anos. Então você gosta? Gosta muito. Virar hábito, na verdade, assim, ninguém começa algo gostando. Na verdade, quando eu comecei a treinar, treino de força, eu comecei a treinar sem gostar. Eu aprendi, aquilo virou um hábito na minha vida e isso vira um gosto. Então, faz parte da sua rotina, faz parte da sua vida e nunca mais sai, entende? Então, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa colocar algo que traz benefício para a vida como hábito, não só o que gosta. Aí aquilo vira um gosto. Aquilo vira fácil, fica fácil de fazer. Aí o seu hábito se torna um gosto. Se torna um gosto. Que da hora. Então é isso, a gente está chegando no finalzinho do nosso primeiro episódio aqui do Shape Charme. E eu quero agradecer você, mulher, que chegou até o final aqui, que eu acredito que o programa que a gente está fazendo para vocês aqui vai incentivar muito vocês a conseguirem conquistar o corpo que vocês tanto desejam. Bom, Gabriel, eu espero ter sanado bastante as dúvidas dessas mulheres. Eu agradeço vocês, meninas, por acompanharem o nosso canal, por acompanhar esse episódio. Eu espero vocês toda quarta-feira. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado muito vocês, ter tirado todas as dúvidas. Eu espero vocês toda segunda-feira para aquele treinão. Então já ativa o sininho, manda para aquela amiga, compartilha com aquela amiga para assistir também o nosso treino. E é isso. Beijo, tchau. Obrigado, Dai. Beijo.